Boa tarde, meus amores. Estamos na aula de português do dia 29 de maio, ok? Nós estamos na página 2 e nós vamos falar na aula de hoje sobre sentimentos, ok? Nós temos aqui um poeminha. Segredos. Rosalina tem segredos de várias cores. O segredo verde, ela conta só no ouvido do beija-flor. O segredo lilás, ela prende no cabelo e vai passear numa caverna quase de verdade. O segredo transparente, ela põe para tingir no sol de setembro. O segredo azul, ela escreve na pétala do jasmim. E o segredo alaranjado, ela só conta para o ramo de alecrim. Ok? Esse foi um poema falando sobre segredos, tá bom? Vamos para a página 4. Hora da leitura. Você vai ler o trecho do livro De Boca Bem Fechada, escrito por Liliana Lacoca, no qual o personagem Tiago, um menino de 11 anos, correspondia-se por cartas com um amigo australiano e um canguru. Um dia, porém, sua mãe encontrou todas as cartas que ele tinha recebido e as leu sem sua permissão. Conheça um pouco dessa história. Vamos lá. Enquanto eu recolhia as cartas, sem saber muito bem o que fazer com elas, tomei uma decisão. Jurei para mim mesmo que não iria contar nada, nem da Austrália, nem de nada. Perguntassem o que perguntasse, eu não abriria a boca. Com as cartas na mão, fui para o meu quarto. Desculpa que a tia está lendo lá pelo livro, aí às vezes eu posso não acompanhar com o celular, que senão a tia não enxerga. No meu quarto, coloquei as cartas no lugar delas, no meio do livro de geografia que não uso mais. Fiquei parado e pensando, até que tive uma ótima ideia. Fiquei na dúvida. Será que eu iria aguentar? Será que eu iria conseguir? Eu não sabia, mas mesmo assim arranquei uma folha do caderno e escrevi. A partir de agora, quem quiser falar, pedir, mandar, perguntar alguma coisa para mim, terá que ser por escrito. Qualquer palavra dita com a boca não receberá proposta. Agradeço muito, Tiago. Voltei à cozinha e coloquei o bilhete em cima da mesa. Fiquei na expectativa. Na verdade, eu estava me segurando para não chamar todo mundo de intrometido. Mas eu tinha que despistar e ganhar tempo para que, de noite, eles não me fizessem milhões de perguntas. Vi quando minha mãe leu o bilhete. Ela empalideceu, ou seja, ela ficou pálida. Depois que começou a mais complicada confusão que vocês podem imaginar. Quando meu pai chegou para o almoço, minha mãe chamou ele no quarto, fechou a porta e falou: Olha a grande novidade. Agora ele decidiu não abrir mais a boca e nos escreveu esse bilhete. Leia o que está escrito. Almocei, levantei da mesa, peguei minha pasta e, como faço todos os dias, fui para a escola. No caminho, fui pensando no que tinha acontecido. Eu estava morrendo de vontade de contar tudo para alguém, trocar ideias, pedir opinião. O Alexandre, meu melhor amigo, chegou atrasado. A aula de português já tinha começado quando ele entrou na classe. Como eu não consegui pensar em outra coisa, mais do que depressa arranquei uma folha do caderno e escrevi. Alexandre, você não imagina o que aconteceu hoje de manhã. Minha mãe leu todas as cartas e descobriu que me correspondo com o Felipe, o menino australiano, e com Holleman, o canguru. Descobriu também que estou querendo viajar para a Austrália. Ela contou tudo para o meu pai e eles exigiram milhões de explicações. Decidi não abrir mais a boca e só me comunicar por escrito. Foi quando tomei essa decisão que eles acharam que estou apaixonado e de comum acordo resolveram me fazer feliz se comunicando comigo por escrito também. Imagine a confusão em que estou metido. Depois da aula eu te conto o resto. Tiago.
Vamos para a página 6. Quem narra o texto? Vocês vão responder, ok? Questão 2. Releia o parágrafo a seguir extraído do texto. Será que eu iria aguentar? Será que eu iria conseguir? Letra A. O que os pontos de interrogação expressam? Vocês vão olhar. É uma pergunta para alguém? É uma pergunta para ele mesmo? É um pedido de confirmação para alguém? Sobre o que Tiago estava refletindo no texto? Nesse parágrafo aqui. Que ele estava refletindo sobre o quê? Vocês vão escrever. Letra C. Tiago estava certo da decisão que tomou? Transcreva do texto um trecho que comprove a sua resposta. Vocês vão retirar lá do texto se ele estava certo ou não e vão passar para cá, ok? De acordo com... E justificar, ok? Vão retirar lá, vão dizer se está certo ou não e vão retirar um pedaço do texto que comprova a sua resposta. Letra D. De acordo com a decisão de Tiago, como as pessoas deveriam passar a se comunicar com ele? Era através de... Vocês vão escrever ali. Por que Tiago tomou essa decisão? Lembra que ele não queria dar muita explicação das cartas e tal? Então vocês vão justificar essa decisão de Tiago, ok? Segundo ele. Número 3 da página 7. Releia o parágrafo a seguir. Fiquei na expectativa. Esse é o parágrafo, ok? Explique o significado da expressão ficar na expectativa. O que significa isso? Esse termo, ficar na expectativa, significa o quê? Questão 4. Transcreva do texto o parágrafo que mostra a reação da mãe de Tiago ao ler o que ele deixou sobre a mesa. Procurem lá no texto como que ela ficou. A partir do modo como Tiago descreve a reação de sua mãe, o leitor entende que ela divertiu-se com o bilhete, sentiu medo ao ler o bilhete ou se surpreendeu ao ler o bilhete. Questão 5. Releia o parágrafo em que a mãe de Tiago conta a novidade para o pai. Olha a grande novidade. Agora ele decidiu não abrir mais a boca e nos escreveu este bilhete. Leia o que está escrito. Letra A. Circule na primeira frase do texto o adjetivo que qualifica o substantivo novidade. Lembra que o adjetivo ele é uma qualidade? Ele é ou uma qualidade ou um defeito do substantivo? Se o substantivo é novidade, o que é a novidade? Grande, bela, bonita, pequena, alta... Vocês vão sublinhar, circular, aqui no parágrafo, o adjetivo de qualidade, de novidade, desculpa. Letra B. Qual foi o efeito causado pelo uso desse adjetivo? Vocês vão dizer qual foi o efeito, o que quis dizer esse adjetivo junto com esse substantivo, tá? Letra C. O que os pontos de exclamação presentes na fala da mãe de Tiago expressam? Inconformismo? Surpresa? Para você está fácil, né? Meu livro está com resposta, né, gracinhas? Tô de olho, hein? Responda o que se pede. Quem foi a primeira pessoa que Tiago contou o que havia acontecido em sua casa? Desculpa, tá lá. Lá na interpretação do texto, ok? Letra B. De acordo com o que Tiago contou, o que seus pais concluíram a partir do momento em que ele decidiu se comunicar apenas por escrito? E que decisão eles tomaram? Tá lá no texto também, ok? A questão 7, vocês não precisam responder no livro, tá? Só leiam e reflitam. Tiago criou toda essa confusão porque sentiu sua privacidade invadida por sua mãe, que mexeu em suas coisas e leu suas cartas sem que ele soubesse. Com base nisso, converse com o professor e colegas sobre essas questões. Como a gente não vai estar juntos, vocês reflitam. O que significa ter a privacidade invadida ou invadir a privacidade de alguém?
Isso é você fazer algo sem a autorização. Porém, não, o segundo ponto eu vou falar depois. O que significa isso, então? Eu falei a minha opinião e vocês falem a de vocês, ok? É para refletir. Como você acha que Tiago se sentiu na história? E a mãe de Tiago? Eu entendo que Tiago se sentiu invadido, né, pela mãe. Porém, a mãe precisa o tempo todo saber o que está acontecendo com o filho. Não é verdade? A gente precisa estar de olho, até porque nós temos a experiência da vida e vocês são mais inocentes. Então, a gente precisa realmente estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo. Vocês podem ter uma privacidade, porém, até por conta da idade de vocês, vocês vão ter uma privacidade, entre aspas, vigiada, tá? Como você teria se sentido se tivesse vivido uma situação parecida? Isso aí eu vou deixar por conta de vocês, tá? De que outras maneiras tanto Tiago como a mãe dele poderiam ter agido para evitar toda essa confusão? Eu, Tia Gi, acredito que eles poderiam ter sentado e conversado, entende? Porque a mãe fingiu que não leu e o menino sabia que ela tinha mexido e ficou chateado. Então, acho que eles poderiam ter sentado e conversado, tá bom? Deem a opinião de vocês também. Página 9. Usos da vírgula. Leia a seguir 2 trechos extraídos do texto que você leu na seção Hora da Leitura e observe que algumas vírgulas foram circuladas. Trecho A. A partir de agora, quem quiser falar, pedir, mandar, perguntar alguma coisa. Trecho B. Quando meu pai chegou para o almoço, minha mãe chamou ele no quarto, fechou a porta e falou: Que função as vírgulas que foram circuladas exercem nos trechos, desculpa. A vírgula aqui, no caso, ela quer enumerar. Ela está separando a sequência do que aconteceu, tá? Essa foi a função da vírgula aqui. Nos trechos, circule de amarelo as vírgulas que não aparecem circuladas anteriormente. Então, vocês vão lá e vão circular as que não estão circuladas, de amarelo, ok? Essas vírgulas foram utilizadas para quê? Enumerar um elemento que faz parte de uma sequência, isolar uma explicação, isolar na frase uma expressão que indica tempo ou lugar. Vamos marcar um X. Agora, leia outro trecho extraído do texto. Desculpa. Alexandre, meu melhor amigo, chegou atrasado. Nesse caso, as vírgulas foram utilizadas com uma função diferente das duas anteriores. Com qual intenção elas foram utilizadas nesse trecho? Vocês vão dizer qual foi a intenção, tá? Que elas foram colocadas nesse trecho aqui. Ok? Mais uma vez ela foi separar, né? A ideia, a explicação dada pelo Alexandre. Página 10. Em um texto, a vírgula pode assumir... Peraí que tá desfocado. Em um texto, a vírgula pode assumir diversas funções. E hoje você estudou 3 delas. Como existem ainda muitas outras. A vírgula é uma pontuação que precisa ser continuamente estudada. Ela pode ser utilizada para separar os elementos enumerados, ou seja, apresentados em sequência em uma frase. Aí, aqui, ó, vírgulas aparecem em elementos enumerados apresentados em sequência. Almocei, levantei da mesa, peguei minha pasta, ou seja, ele está apresentando uma sequência de elementos, ok? Então, a gente utiliza a vírgula nesse caso. Outra função da vírgula é isolar no texto expressões que indicam tempo ou lugar. Para que, de noite, eles não fizessem milhões de perguntas. Ou seja, está falando sobre um tempo, ok? No caminho, fui pensando no que tinha acontecido. No caminho é uma expressão também de lugar, ou seja, de tempo ou lugar, a gente pode usar a vírgula. Por fim, você refletiu sobre o uso da vírgula para isolar o termo explicativo na frase, ou seja, o aposto. Veja outro exemplo. Minha mãe leu todas as cartas e descobriu que me correspondo com Felipe, menino australiano, e com Holleman, o canguru. Esse menino australiano está falando sobre Felipe, ou seja, está reiterando, está explicando quem é o Felipe.
A mesma coisa o canguru. Então, o nome disso se dá aposto, ok? Dígrafos: RR, SS, SC, S cedilha, XC, CH, LH, GU e QU. Leia os trechos abaixo extraídos do mesmo texto. Voltei à cozinha e coloquei o bilhete em cima da mesa. A aula de português já tinha começado quando ele entrou na classe. Em algumas palavras, duplas de letras foram circuladas. O que elas têm em comum? Elabore uma explicação sobre o que você observou. Lembrando que essas letras são dígrafos, tá? Já dei uma dica. Vocês vão escrever o que são dígrafos, ok? Vamos para a folhinha. Leia a carta abaixo. Querida amiga, como você está? Espero que bem. Faz muito tempo que não nos vemos. Te escrevo para dizer que estarei aí no fim de março e lhe farei uma visita. Ou talvez no meio de abril, mas eu irei. Espero que tudo continue como sempre. Mande lembranças a Carlos. Me escreva de volta, ficarei esperando. Abraços, Júlia. Quem escreveu a carta que você acabou de ler? Análise textual. Vamos prestar atenção no texto, ok? Na frase, pegue os livros, as pastas, as canetas e as folhas, as vírgulas foram utilizadas para quê? Para separar elementos enumerados? Isolar expressões que indicam o tempo ou lugar? Isolar um termo explicativo? Questão 3. O aposto é uma palavra ou expressão que explica o termo anterior, com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Identifique e sublinhe o aposto na frase. Foram eles, os meninos, que jogaram a bola no seu quintal. Quem é o aposto? A gente já explicou lá no livro. Vocês vão circular ou sublinhar, ok? Leia o conto a seguir para responder. A tia não vai ler com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Vocês leiam aí. Observe o emprego da vírgula nos 2 trechos retirados do texto. Olha um trecho. E passou a roubar romances de aventuras, livros de ficção científica, textos sobre arte, política, ciência e economia. E o outro trecho. Um problema que ele resolveu como resolve todos os problemas. Com argúcia, com arrojo, com imaginação. Essas vírgulas foram usadas com a mesma função nos 2 trechos. Que função foi essa? A gente aprendeu isso também, vocês vão escrever, tá bom? Espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, a gente tira no Tira Dúvidas, ok? Um beijo, meus amores, e fiquem com Deus.